Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa semana, bom final de ano, bom início de ano, saúde, paz, mas acima de tudo, lembrar que você está passando por um processo reencarnatório. Você está numa reencarnação. É só estudar que você vai ver que a lei da reencarnação é uma das leis mais maravilhosas criadas por Deus. Criadas por Deus. Sem a lei da reencarnação, você não consegue explicar nada. Sem a lei da reencarnação, a lei da justiça, a lei da causa e efeito, sem reconhecermos que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, que é o governador da terra, há 20 milhões de anos que ele governa esse planeta por ordem de Jesus, de Deus. E ele transformou esse planeta num planeta escola. É aqui que você faz o primário, o ginásio, o científico, a faculdade para se tornar um cristão de verdade. Não é para ter títulos. É porque fora do conhecimento você fica ignorante, sem saber. Deus nos criou com todos os instrumentos, todos os organismos, todos os órgãos, todas as faculdades para estudarmos. E como estudantes, saber escolher com respeito às leis os caminhos corretos da vida. Saber transformar esse planeta num planeta de paz, de progresso para todos, de profundo respeito aos direitos fundamentais sublimes. Fora do estudo, você não vai saber o que é caridade, que é a principal virtude estudada por Jesus, tão bem explicada por Paulo de Tarso, por Pedro, mas tão bem fundamentada por Jesus no Sermão da Montanha e em todas as suas parábolas, em todas as suas conversas, em todos os seus ensinamentos. Por isso que estamos aqui desde 1968, no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, GESIEL. O núcleo espírita e jurídico, porque tudo na criação de Deus é jurídico, porque envolve as leis, envolve conhecimento e respeito às leis. Quem desrespeita as leis comete crimes, enganos terríveis, maltrata a si e ao próximo, estraga o planeta, que é a sua moradia temporária, e você vai responder por isso. Então é por isso que aqui está, eu estou sempre trabalhando com isso, projeto de estudos profundos e graves, para conhecer, assimilar e praticar as leis de Deus, trazidas nos mandamentos por Moisés, nos 10 mandamentos, nos evangelhos de Jesus e na obra espírita que veio completar o cristianismo. O espiritismo é filosofia, o espiritismo é ciência, e é religião porque nos mostra como conhecer as leis de Deus e interpretá-las corretamente, pedagogicamente. Então hoje, eu posso falar
Eu estou estudando o Evangelho segundo o Espiritismo desde 1968. É muita matéria a ser estudada, é muita matéria a ser compreendida, entendida, assimilada. É muito difícil assimilar os conhecimentos profundos e trazê-los aqui para dentro, para ajudar-nos a construir aqui o reino do Senhor, o reino de Deus, para que possamos trabalhar esse campo, semeando as sementes que vão nos mostrar o amor. Amar é uma das atividades sublimes que Deus nos criou. Amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Mas nós temos que amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, a nossa força de vontade, a nossa fé raciocinada, para captarmos os ensinamentos e nos reformarmos, na busca para sermos criaturas do bem. Quem é do bem não dá carteirada em ninguém, até porque pela Constituição de 88 não tem carteirada mais. Tem gente que vai falar, diz o que fez. Nós queremos ver a sua reforma íntima, se você é educado, se fala baixo, se é respeitador de tudo e todos. Se conhece o Evangelho na ponta da língua para você. Se você trabalha o Evangelho 24 horas por dia na sua mente, no seu coração e nos seus sentimentos. Nada importa carteirada de eu sou coronel, eu sou juiz, eu sou engenheiro, eu sou médico, nada importa. Advogado, às vezes é um péssimo advogado, é um péssimo militar. O importante é sermos estudantes do Evangelho de Jesus. Então, quando eu comecei a conhecer esse Evangelho, em 1968, eu comecei e estou até hoje estudando, procurando entender os seus ensinos e praticar comigo em primeiro lugar e imediatamente com os meus semelhantes, com o mundo. Mas são muitas barreiras a serem vencidas. Não é fácil lavar o vaso da alma para semear as lições do Evangelho. Não é fácil abandonar os vícios, os costumes materialistas, a ignorância, a vaidade, o ódio, o orgulho, as brigas, os ciúmes, as invejas. Como que as criaturas estão trabalhando erradamente na sociedade, nas famílias, nas religiões. É impressionante o que estão fazendo com as religiões, principalmente com a nossa, é impressionante. As trevas estão vencendo, mas não vão vencer. Elas estão vencendo enquanto encontram aqueles que ainda são orgulhosos, sensacionalistas, que não estudam, que estão atrás dos milagres, das mentiras. E o pior é que espalham essas mentiras. Vão pagar caro por isso nas próximas encarnações. Então hoje aqui, nesse mês de final de ano,
Vamos fazer algumas reflexões por que nós abraçamos esse trabalho a partir de 1968. Por quê? E vamos seguir algumas lições do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Só livros seguros. A plataforma do Mestre. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Até hoje nós estamos fazendo isso. Vocês vejam a política que nós estamos servindo. Uma política de corruptos, de pessoas que não estudam. E os seguidores vão atrás para dar golpes, para torcer e para matar os outros. Quando somos todos irmãos, quando encontramos alguém que discorda de nós, devemos compreender, dialogar, orar por ele, torcer, pedir a Deus para que abram as portas para ele ou para ela do conhecimento, das bem-aventuranças, do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima e moral que existe sobre a Terra, mas que precisa ser lido e estudado de 1 a 4 horas todo dia, durante cerca de 15, 20 anos, sem fazer palestras, só lavando o vaso da alma e implementando a luz bendita do Evangelho. Então as pessoas ainda pensam nesse Cristo que vai vencer, que vai matar os outros. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido de guerras, de ignorância, de violência. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados. Esse é o papel do Espiritismo. É fazer você estudar para você tirar os seus pecados de dentro de você, da sua vida, da sua mente, aonde está tudo enferrujado, do seu coração que está trancado e você jogou fora a chave. E lá dentro está cheio de ferrugem. E vários ladrões querem roubar esses bens enferrujados, os espíritos malévolos, os malfeitores, que vêm pela sintonia dos seus pensamentos. Ele veio nos libertar da cadeia de nossos próprios erros. É isso que o Evangelho fez. Foi isso que eu senti em 68. Afastando-nos do egoísmo e do orgulho. Como é difícil! Como tem sido difícil lavar o vaso da alma todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Às vezes nós lavamos numa semana, na outra queremos fazer festas cheias de bebida, cheias de conversas fúteis, inúteis, cheias de conversas corruptas. Aí depois sujamos tudo de novo, as nossas vidas, afastando-nos do orgulho e do egoísmo,
que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Vejam o orgulho nos políticos e nas pessoas que acompanham essas políticas. Vejam essas passeatas que fazem, sujando a bandeira nacional em vez de honrá-la. A bandeira é um trabalho de 500 anos de luta para nós implementarmos a democracia, que é o sistema criado por Deus, para todos vivermos respeitando as leis, as mesmas leis para todos. Ninguém tem liberdade fora das leis. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Até hoje, 2000 anos se passaram e nós ainda somos bem ignorantes. A maioria de nós nunca leu sobre Jesus, de forma estudando, eu estou falando. A maioria, 95% do pessoal da nossa religião, nunca leu na sequência sobre Jesus. Todo dia, de 1 a 4 horas. Não fez isso. Não conhece nada. Guardemos o ensino. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Ele falava isso quando ele reuniu aqueles amigos apóstolos. A maioria deles não sabiam transformar os ensinos nos ouvidos e nas suas condutas. Toda hora tinha briga de ciúme, de inveja. Toda hora estavam perturbados pelas coisas do mundo materialista. Toda hora. Os resultados não se fazem por esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Deus e Jesus, que é o governador do planeta, de vez em quando vai liberando algumas coisas mais graves para nos chamar a atenção. Para ver se a gente presta atenção nas besteiras que estamos fazendo, nos caminhos errados que estamos trilhando, nos ensinos que estamos trazendo para dentro de nós e o pior, espalhando para as criaturas. A ignorância está reinando em todos os setores. A maldade, a intolerância, a vontade de corrupção. Um espírita, um dia desse, de mais de 40 anos, falou assim: eu vendi um terreno caríssimo. O senhor que comprou trouxe o dinheiro numa bolsa. E eu fiquei mais rico e ele comprou o meu terreno. Ora, se trouxe uma quantidade dessa de dinheiro numa bolsa, é corrupção. Cadê o recolhimento dos impostos? Cadê o registro das escrituras? Cadê o pagamento dos impostos, do imposto de renda? Tanto quem comprou quanto quem vendeu. Mas na hora de querer falar que religião que é, sou religião espírita, sou católico, sou de Deus, mas sou contra o mundo. Não dou a César o que é de César, não dou a Deus o que é de Deus. É pagando os impostos que você tem as universidades para quem não pode pagar, os hospitais, quem mantém o SUS, essa maravilha do SUS, que claro, precisa de várias melhorias, são os impostos. Então, portanto, é uma lei de Deus criada para que um ajude o outro. Mas nós não queremos.
Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos. Aprenda comigo, que sou brando e pacífico. Mas nós não queremos aprender. Aprenda comigo para pagar os impostos, a respeitar a sociedade. O caminho, eu sou o caminho, disse ele. Eu sou o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Abraçar quer dizer estudar. Não é frequentar uma vez por semana só, não. É estudar para mudar os seus comportamentos, seus pensamentos, suas obras. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente. E servir diariamente todos os meses. Não é só no mês de dezembro, não. E servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Está aqui, meus irmãos. Por que as criaturas não querem fazer isso? Só querem um sensacionalismo mediúnico. Ah, eu preciso ouvir a voz de vovó. Eu preciso ouvir a voz de fulano. Fulano disse que foi meu pai na última encarnação. Fulano disse que vai me salvar. Por que as pessoas gostam de ser iludidas? Gostam de viver atrás do sensacionalismo, porque não gostam de estudar. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Está aqui o porquê da doutrina espírita, o porquê do cristianismo pedagógico, está aqui. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. É isso que nós estamos passando. Nós estamos adorando a estagnação na ignorância, no não saber, no não conhecer, de usar palavras sensacionalistas. A pessoa fala, mas eu faço caridade. Você não sabe nem o que é isso. Você não sabe o que é isso. Tem que estudar muito, tem que ler mais de 50 livros. Tem que estudar todo dia de 1 a 4 horas por dia. Não é assim não, meus irmãos. No serviço cristão nos fala Emmanuel. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você tem que saber se reformar, saber mudar sua atitude, reeducar tudo novamente.
parar de dar carteiradas. Isso não vale nada. Joga essas carteiras no lixo. Estude e seja uma criatura do bem. Aprenda a falar com educação, a ouvir, a respeitar os semelhantes, a só praticar a benevolência, a indulgência. É isso que está faltando. Nós temos que ser exemplos de estudo, de moral, de ética, de educação, de honestidade, de simplicidade, de brandura, para podermos chegar a ser um pacificador. A verdade, nos diz Emmanuel, todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, da ignorância, do enrolo que muitas religiões estão fazendo com os semelhantes, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Aqui está a luz. Aqui estão os elementos que vão iluminar os nossos corações. Meus amigos, meus irmãos, não temos outro caminho. Não existe outro caminho a não ser o caminho do estudo, da reforma íntima. Olha o que diz Emmanuel: a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. A obra é de dentro para fora. O interior é o campo de trabalho, aonde você vai semear as sementes da luz e vai colher essas sementes de dentro de você. De dentro de você fluirá uma água límpida, translúcida, que é a água que vai mostrar você renovado no bem. Você como criatura do bem, como filho verdadeiro de Deus e irmão estudioso e cumpridor dos ensinos de Jesus. Ah, meu Deus do céu! Quantas mentiras estão sendo espalhadas pelas religiões, quantos pastores, quantos palestrantes, quantos padres estão contando mentiras, com todo respeito. Vão pagar caro. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Emmanuel falando. Raríssimos dos que estão hoje na terra conseguem terminar as tarefas para os quais vieram na reencarnação. Porque chegam aqui, ficam perdidos com o sexo desorganizado,
com o dinheiro, com as famas do dinheiro, com o consumismo, com as bebidas, as drogas, com as plásticas, com as festas mundanas, com os grupos sociais que só conversam coisas que não têm valor pedagógico para a vida eterna. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Vejam como é que cada país está. Vejam a situação no nosso país hoje. Metade da população não tem água potável, não tem saída de esgoto. Mais de 30 milhões de jovens não conseguem sentar numa carteira de colégio, muito menos de faculdade. Mais de 11 milhões de criaturas não têm um café da manhã. E matamos 45 mil pessoas por ano só de faca e de revólver. E ainda tem gente incentivando o revólver, incentivando a andar armado, em vez de andar de acordo com os ensinos do Mestre Jesus. E para terminar, os cristãos verdadeiros. Os cristãos verdadeiros. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Meus amigos, minhas amigas, meus conhecidos, minhas conhecidas, meus jovens, essas reflexões que eu trouxe não são minhas, são do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E elas retratam bem a nossa situação, retratam bem as nossas necessidades urgentes nessa encarnação. Nós temos tarefas sublimes a serem cumpridas antes da morte chegar, porque chegará para todos. Nós temos tarefas sublimes. Nós temos a tarefa de erradicar a ignorância, os vícios do materialismo, os maus costumes, a má educação, os erros das religiões, dos palestrantes, meu Deus do céu. Nós temos que estudar muito para nos reformarmos e nos tornarmos, cada um de nós, um trabalhador, um obreiro do Senhor, um trabalhador no Evangelho, do Evangelho do Senhor, no campo da vida e na oportunidade reencarnatória que Ele nos está dando, nos está oferecendo, e que nós vamos prestar contas gravíssimas. Boas reflexões, graves reflexões. Pensem muito para não chorar já dentro do caixão. Pensem muito para ver se nós fazemos antes da partida. Fazemos as mudanças pedagógicas necessárias para a implantação do bem dentro
e em torno de todos nós como irmãos e filhos de um Pai maravilhoso que foi Deus e que é Deus. Todos os nossos trabalhos estão no Instagram, no YouTube e no Facebook. Desde 1968 trabalhando, sendo o primeiro a estudar, o primeiro a querer aprender. Um abraço fraterno, feliz novo ano, com mudanças fundamentais na sua e na nossa educação.